dia, gente! Meu nome é Alice e hoje vai ser mais um dia do GB conectado com você. No dia de hoje, terça-feira, a disciplina que vai estar sendo realizada é Biologia. Sejam bem-vindos nessa aula de Biologia e a gente vai estar falando sobre fotossíntese, tá? Meu nome é Alice e eu estou no 6º período da Biologia no GB FERP. E o conteúdo que a gente vai estar tratando vai ser fotossíntese e suas duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. Bom, gente, vamos lá. Quando a gente fala de fotossíntese, de forma geral, as pessoas normalmente comentam: a fotossíntese é quando a planta produz o seu próprio alimento. E tá certo, é isso mesmo. Fotossíntese nada mais é do que quando o vegetal, a árvore, a grama, vai realizar a produção do seu alimento. Então, fotossíntese. Síntese vem de produção, de fazer, tá? Então, a fotossíntese vai ser a produção de alimento na presença de luz. Luz é foto, tá bom? Então, a fotossíntese, ela sempre vai precisar da luz solar. Então, vamos lá. Aqui ao lado, a gente tem uma charge, né? Você não vai sair desta mesa enquanto não terminar a sua fotossíntese. Aí a filhinha tá lá, mas mãe, né? De forma bem didática aqui, né? Ele está mostrando exatamente isso, que o vegetal, que a planta, ela fabrica o seu alimento. E é isso que está demonstrando aqui, tudo bem? Mas é claro que ela não precisa ficar sentada na mesa, né? Então, vamos lá. Fotossíntese vai ser a captura do CO2, que está na atmosfera, para a síntese de matéria orgânica, alimento, tá? Então, no Enem, normalmente, ao invés dele falar produção de alimento, ele fala síntese de matéria orgânica. E essa matéria orgânica é realmente o alimento, tá bom? E na presença de luz, a fotossíntese, ela só vai ser feita com a luz. Então, a luz é um dos fatores primordiais para a realização da fotossíntese. Então, quando a gente fala de fotossíntese de forma geral, nada mais é do que a produção de matéria orgânica, né? A matéria orgânica é o alimento. Então, a representação da fotossíntese vai ser da seguinte forma: ela vai capturar a água que está no solo e o gás carbônico que está na atmosfera. E ela vai conseguir produzir glicose, que é o alimento da planta, e ela vai também liberar o oxigênio. Então, vamos lá. A planta está absorvendo água, essa água está presente no solo. Então, a raiz da árvore está absorvendo essa água e também a planta vai absorver esse gás carbônico que está aqui na atmosfera, na presença sempre da energia solar. E ela vai conseguir, no final dessa reação, ela vai liberar o oxigênio para a atmosfera e vai conseguir produzir a glicose, que é o alimento da planta. Então, quando a gente vai tratar da fotossíntese, é muito importante a gente entender a fórmula, tá? E a fórmula pode ser vista nos exercícios de duas formas, de uma forma simplificada ou geral. Então, alguma questão, ela pode estar abordando com vocês essa fórmula aqui, que é a forma simplificada, que está dentro da folhinha, ou a fórmula geral, que é essa que está aqui embaixo. Qual que é a diferença? Olha só, a forma simplificada, a gente viu o que a planta precisa para realizar a fotossíntese. Ela precisa de gás carbônico, ela precisa de água
E na presença da energia solar, esses dois compostos, que é o gás carbônico mais água, vão reagir e vão produzir a glicose, que é essa molécula aqui, de C6H12O6, tá bom? E vai produzir e vai liberar o oxigênio, tá? Essa aqui é a forma simplificada. Da forma geral, a gente também vai ter a presença da água. Aqui em cima não houve presença da água. Por quê? Isso é uma questão de química, tá? Então, quem estudou química sabe que, como aqui embaixo, ó, a gente tem uma molécula de 6 gás carbônico, né? Mais 12 moléculas de água que vão reagir, vão produzir glicose, vão liberar água e oxigênio. Como eu tenho 12 moléculas de água aqui, com 6 aqui, eu posso cortar, né? Então, quando eu corto, essa água não vai ter mais aqui, tá bom? Que é aqui em cima, que é a forma simplificada. Mas é interessante entender que existe sim a presença da água, tanto no reagente, tanto no produto. Então, se uma questão falar, a água participa apenas no reagente, que é nesse caso aqui da primeira seta, é verdade. E a água também participa no produto, ok? Por mais que ela não está mostrando aqui na fórmula simplificada, mas na forma geral, a gente tem a presença da água. Então, as características gerais da fotossíntese, né, vai ser a seguinte. Ó, fotossíntese, energia solar é capturada e convertida em energia química na forma de ATP. Compostos orgânicos, que são os carboidratos. O que ele está falando aqui para a gente? Que a fotossíntese ela tem que capturar o quê? A luz solar. A fotossíntese só acontece na presença da luz solar. Essa energia solar ela vai ser convertida em uma energia química. Então, a energia solar se torna uma energia química, ok? Ela vai ser convertida. Quando ela é convertida, vai produzir o ATP. O ATP é a molécula energética, é o que dá energia para a célula, os seres, tá bom? Seres vivos. Então, o ATP é completamente importante. Então, na presença da luz solar, né, essa luz vai ser convertida em uma energia química e vai formar ATP. O ATP é uma molécula energética, com muita energia. E depois, né, a gente também vai formar os compostos orgânicos. E a gente já viu que o composto orgânico nada mais é do que os alimentos que a planta produz, como os carboidratos, né, glicose, tá bom? Então, é isso que ele está falando para a gente. E quem vai conseguir realizar a fotossíntese? A gente tem as plantas, que são seres autotróficos, capazes de realizar o seu alimento, produzir o seu próprio alimento. A fotossíntese também é realizada por algas e alguns micro-organismos, tá? Alguns micro-organismos, como bactéria, algumas bactérias e alguns cianobactérias também são capazes de fazer fotossíntese. Então, a fotossíntese, né, no exercício, no Enem, ele pode perguntar a fonte primária de energia de todos os seres vivos. O que é a fonte primária de energia? Tá? É a planta, é o alimento. Então, todos os seres vivos conseguem energia, conseguem o seu alimento a partir da planta, que a planta é a fonte primária. Ela está na base da cadeia alimentar. Tá? Ela que começa realmente todo aquele processo de energia, tá bom? Por isso que a gente fala que a planta é a fonte primária de energia de todos os seres vivos. O processo fotossintético, ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa é a etapa fotoquímica ou fase clara. E a segunda etapa é a etapa química ou fase escura.
Hoje em dia, a gente utiliza o termo etapa fotoquímica, tá? Antigamente, utilizava fase clara. Mesma coisa com etapa química. Hoje em dia, a gente usa etapa química e antigamente utilizava fase escura. Por que que houve essa mudança de nome? Porque quando a gente lê fase clara, dá a entender que acontece apenas no dia, com a presença de luz. E a fase escura, apenas no escuro, na ausência da luz. E não é isso que acontece, tá bom? A etapa fase escura deu esse nome apenas para combinar com a etapa clara, porque a etapa clara realmente acontece apenas na presença de luz. Porém, a etapa química, ela pode acontecer tanto no escuro, tanto na presença de luz. Pode acontecer nas duas formas. Então, houve essa mudança de nome por conta disso, tá bom? Então, vamos lá. A etapa fotoquímica, ela ocorre na membrana dos tilacoide. O que é isso, né? O cloroplasto, essa organela grandona aqui, tá vendo? Que tá ao lado. O tilacoide vão ser estruturas que está dentro do cloroplasto, tá bom? Então, ó, fotoquímica ocorre na membrana dos tilacoide. O tilacoide, tá aqui, ó, tilacoide. Elas são essas pilas, tá vendo? Eu tenho uma pila aqui, ó, uma pila aqui, uma pila aqui, uma pila aqui, uma pila aqui. Cada pila dessa eu chamo de tilacoide. Então, a etapa fotoquímica vai ocorrer nessa membrana do tilacoide, tá bom? E a etapa química ocorre no estroma. O estroma tá aqui, ó, estroma. O estroma nada mais é de um líquido gelatinoso que vai estar no interior do cloroplasto, ok? Então, vamos lá, vamos numerar. Aonde que ocorre, né, o processo fotossintético? A etapa fotoquímica, ela ocorre no tilacoide. O tilacoide está aqui, então, 1. Onde ocorre a etapa química? Né? No estroma, então aqui no 2, ó. Ih, fez 2, né? Ficou bonitinho agora. Vai acontecer aqui no líquido do cloroplasto, então estroma. A etapa fotoquímica, ela tem a principal característica, né? Ó, aqui a frase. Energia luminosa é absorvida pelo pigmento da clorofila e produz energia química, que é o ATP. Então, o que está falando? Que quem absorve a luz, né, é a clorofila. A clorofila que tem essa capacidade de absorver. E depois consegue produzir energia química, que nada mais é do que o ATP, né, que vai conseguir dar energia para as células, tá bom? E a etapa fotoquímica é dividida em dois processos. A fotofossilação cíclica e a fotofossilação acíclico. O cíclico acontece no fotossistema 1 e o acíclico acontece no fotossistema 1 e 2. Então, vamos lá. Fotossistema 1, quem que é? É esse aqui, ó, que eu fiz o número 1 para vocês. Fotossistema 2 é esse aqui, que eu fiz para vocês também, o número 2, ó. O fotossistema é o conjunto de clorofila. É aqui que a clorofila está armazenada e é nesse fotossistema que vai absorver luz, tá bom? Então, no fotossistema é que realmente a gente vai ter a absorção de luz. Repara que a luz está entrando, ó, tanto no fotossistema 2, tanto no fotossistema 1, tá? Aqui embaixo, ó, luz e luz. Elas estão penetrando, estão entrando, tudo bem? Então, a gente tem os dois fotossistemas. Vocês podem perguntar, né? Ah, mas a ordem não está errada? Primeiro está o 2 e depois está o 1. Na verdade, essa ordem é de acordo com a descoberta do cientista. Primeiro, o cientista descobriu o fotossistema 1. Então, esse é o primeiro fotossistema. Depois descobriu o fotossistema 2, então esse foi o segundo fotossistema.
Então, a numeração é de acordo com a descoberta. Porém, o processo acontece a partir do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Tudo bem? E nessa fotofossilação, esse nome, ó, fotofossilação, ele tem esse nome porque forma o ATP. Então, fotofossilação, sempre que vocês verem na prova, significa formar ATP, tudo bem? Então, ó, fotofossilação cíclica forma o ATP. E na fotofossilação acíclica também forma o ATP. Então, nos dois você tem a formação do ATP. Porém, no acíclico, você forma duas coisas a mais, que é o NADPH, que também tem energia, assim como o ATP. Porém, a energia do NADPH2 é uma energia mais fraca, tá bom? Comparado com o ATP. O ATP é uma energia mais forte. E esse NADPH, ele tem energia e carrega os elétrons e os hidrogênios. E esse oxigênio vai ser liberado também na quebra da água. Então, o oxigênio que está na atmosfera, que em alguns casos a gente respira, né? A gente consegue, o oxigênio ele vem a partir da fotólise, que é a quebra da água, a partir da planta, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver como que acontece essa quebra do oxigênio. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar da fotofossilação acíclica, tá? O acíclico, ele começa no fotossistema 2. Aqui, ó, fotossistema 2. Esse fotossistema é uma molécula, né, que está cheia de clorofila. E esse fotossistema, na sua superfície, você tem um complexo de antena. O que é complexo de antena? Estou até tentando ilustrar para vocês aqui, ó. O complexo de antena é ele que absorve a energia, ele que absorve a luz. Então, a partir dessa luz que ele vai absorver, os elétrons que estão dentro, né, da clorofila, eles vão ser excitados, eles vão ficar agitados. E quando os elétrons ficam agitados, eles ficam doidos para ser transportados. Então, os elétrons, ó, eles foram transportados, aqui a setinha, na cadeia transportadora de elétrons. Na cadeia transportadora de elétrons, nada mais é do que esse transporte de elétrons. Então, esses elétrons vão ser transportados até chegar no fotossistema 1. Chegou no fotossistema 1, novamente vão ser transportados até conseguir produzir o NADPH, tá bom? Então, o movimento acíclico, a gente tem a produção do NADPH. E por que é acíclico? É um transporte linear. Ele não volta, diferente do cíclico. Olha só, o cíclico é a partir do fotossistema 1. E esses elétrons, ao invés de produzir o NADPH, eles retornam pelo fotossistema 1. Então, eles saem do fotossistema 1 e retornam para o fotossistema 1. Por isso que a gente chama de cíclico. Ele vai e volta para o mesmo fotossistema. Diferente do acíclico, né? O acíclico, ele apenas vai, né? E não volta. É uma forma linear. Então, a gente viu, né, que a gente tem dois fotossistemas, o 1 e o 2, e os dois vai ter a presença de luz, porque o fotossistema é ele que vai conseguir captar a energia solar, tá? Porque dentro dele tem a clorofila, tem esses pigmentos que conseguem absorver a energia, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho da fabricação, né, do oxigênio, a liberação do oxigênio. A água, ela tá aqui, ó. A água, ela tá sendo absorvida, né, pelo fotossistema. Ela vai ser usada, tudo bem? Essa água, ela vai ser quebrada a partir da luz solar. Então, essa luz solar, ela quebra a água e vai produzir os elétrons, que vai para o fotossistema. A água vai ser quebrada e produz o H+, que são os hidrogênios, que vai para lá depois para produzir o ATP, e também a gente vai produzir o oxigênio como resíduo final, tudo bem?
Então, todo o oxigênio que a gente respira, né, em alguns casos, ele vem a partir da molécula de água, dessa quebra de água. Por que acontece a quebra de água no fotossistema 2? Porque o fotossistema 2 ele precisa de elétrons. E quem repõe os elétrons do fotossistema 2 é a água. O fotossistema 1 não tem quebra de água. Por quê? Porque ele não precisa, porque ele está recebendo elétron a todo momento do movimento cíclico, tá vendo? Os elétrons do movimento cíclico vai e volta. Então, o fotossistema 1, ele nunca fica sem elétron. Diferente do 2, né, que tem apenas o movimento acíclico, aqui no primeiro processo, ele precisa da água. E toda essa reação, né, acontece aqui, ó, na membrana do tilacoide. Lembra que a gente falou que a fotoquímica acontece na membrana do tilacoide? Então, essa aqui, ó, que eu fiz ao ladinho para vocês, ó, de vermelho, é a membrana do tilacoide. E no final, né, a gente vai ter a produção do ATP. Aqui, ó, produção do ATP. Como que a gente produz o ATP? A água, ela está sendo quebrada a todo momento e liberando o H+, que é o hidrogênio. Esse hidrogênio vai chegar um momento que ele vai ficar tão concentrado em um lado da membrana que ele tem que retornar, ele tem que descer para manter o equilíbrio, né? E toda vez que esse hidrogênio passar pela essa ATP sintase, toda vez que ela girar, né, ela realmente gira e produz o ATP, né? Vai juntar e consegue produzir o ATP. Então, no final da etapa fotoquímica, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa produção do ATP, tudo bem? E a produção do NADPH. E esses dois vão ser utilizados na próxima etapa. E o oxigênio, ele vai ser liberado a partir da quebra de água, né? O oxigênio, ele vai para a atmosfera. A etapa química é a segunda parte, né, do processo fotossintético, e ela acontece lá no estroma do cloroplasto. Aqui, ó, tô fazendo aqui para vocês de vermelhinho, ó. Aqui em cima a gente tem um cloroplasto, né, e aqui embaixo a gente tem um ciclo de Calvin, que é a representação, né, dessa continuidade. Então, vamos lá. A etapa química, ela pode ser conhecida também como ciclo de Calvin-Benson ou pentoses. Então, vocês podem ver esses três nomes na prova, né? Etapa química, Calvin-Benson ou pentose. É a mesma coisa, tudo bem? O que a gente produz? A gente vai produzir glicose a partir do gás carbônico. Então, é no ciclo do Calvin-Benson que a gente realmente vai usar o gás carbônico. É aqui que acontece a fixação do gás carbônico para produzir glicose, para produzir o alimento para a planta. Então, é nesse momento da etapa química que acontece a produção da glicose a partir do gás carbônico. Tudo bem? E o que a gente precisa usar nesse ciclo? A gente precisa de duas coisas, que é o ATP e o NADPH. E esse ATP e NADPH, ele foi feito aonde? Na etapa fotoquímica, tá bom? Por isso que é muito importante as duas etapas, porque o ATP e o NADPH foi formado na etapa fotoquímica e vai ser usado na etapa química para fixar o gás carbônico, tudo bem? Então, vamos lá para a gente ver como que acontece isso. Primeiro, a gente vai ter a fixação do gás carbônico. Então, esse gás carbônico ele está entrando no ciclo do Calvin-Benson. Então, ó, fixação do carbono. Esse carbono entra no ciclo e, ao mesmo tempo, a gente vai ter também a ribulose, tá? Essa ribulose é uma molécula aqui, ó, esse RUDP aqui, ó. Essa aqui é a ribulose, tá? Ela que começa o ciclo, tá bom? Então, a ribulose, ela vai estar já no ciclo, a ribulose, e ao mesmo tempo que o gás carbônico, ele tá entrando, tá? Então, a gente vai ter essa fixação do gás carbônico. Então, ó, no ciclo do Calvin, como que começa?
com a fixação do gás carbônico, a entrada do gás carbônico, né? E essa ribulose, que já está no ciclo. Então, o gás carbônico e a ribulose vão sofrer um processo, né, de redução, de condensação, elas vão realmente ter uma reação química e até formar o ácido fosfoglicérico, que é o PGA, tá bom? Esse PGA. Aqui vai ser usado o ATP, que foi fabricado lá na etapa fotoquímica. Depois de um tempo, a gente vai formar o ácido fosfoglicérico, que é o PGAL, tá? E novamente a gente usou aqui, né, para formar ele, o NADPH, que foi produzido lá na etapa fotoquímica também, tá? E vai produzir, né, ó, produção dos compostos orgânicos. A gente viu que a produção dos compostos orgânicos nada mais é do que a glicose, que está aqui embaixo, né? Ó, glicose, tá bom? Então, a gente vai conseguir produzir a glicose a partir do quem? A partir do PGAL, né? Esse PGAL aqui, que é o ácido fosfoglicérico, é ele que produz a glicose a partir dele, tudo bem? E depois disso, né, essa glicose ela vai sair, conseguiu ser formada e vai sair do ciclo. E esse ácido fosfoglicérico, que é o PGAL, ele continua no ciclo. Então, a gente tem duas moléculas que saem, ó, o número 2 aqui, a gente tem duas moléculas que saem do ciclo, e depois a gente tem 10 moléculas que continuam no ciclo. Tá? Então, no final, né, a gente vai ter, ó, tem 12 aqui. Tem 10 que continuam no ciclo, para manter o ciclo, e tem duas que saem, que é a formação da glicose, tá? Essas 10 moléculas de PGAL que continuam no ciclo, nada mais é, né, que vai fazer a regeneração da ribulose. Porque a gente viu que a ribulose, que é isso aqui, ó, RUD-P, essa aqui que é a ribulose, RUD-P, a gente precisa dela para começar o ciclo. É a ribulose que começa o ciclo. Então, a gente precisa regenerar ela. Então, a gente regenera a ribulose para conseguir fixar o gás carbônico. É o momento que a gente vai estar realizando os exercícios. Está resolvendo agora a questão do Enem de 2019. Então, vamos lá. A fotossíntese é importante para a vida na Terra, no cloroplasto, no organismo fotossintetizante. Energia solar é convertida em energia química, e juntamente à água e o gás carbônico utilizado para a síntese de compostos orgânicos, carboidrato. A fotossíntese é o processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo o produtor, aproveitam a energia armazenada no carboidrato para impulsionar o processo celular, liberando gás carbônico para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzido tanto no presente biomassa como em tempos remotos, combustível fóssil, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio do processo vitais da fotossíntese e respiração descrita no texto permitem concluir que ele quer que a gente analise o texto de acordo com a fotossíntese, que é a matéria que a gente viu hoje, e ele quer que a gente conclua, ele quer que a gente analise as afirmativas e veja o que está correto em relação à fotossíntese. A. Gás carbônico e água são moléculas de alto teor energético. Está errado. Alto teor energético é o ATP. Não é o gás carbônico? Não, tá bom? B. O carboidrato converte a energia solar em energia química. Está errado. Quem converte são os cloroplastos, não são, né, o carboidrato em si, né? A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. A letra C é a alternativa certa, porque realmente, né, a planta está na base da cadeia alimentar, né?
é a fonte primária de energia, os vegetais, as árvores, né? E essa energia ela só consegue a partir do sol. Então, quem consegue absorver o sol vão ser as plantas, né? Então, a vida da Terra realmente depende sempre do sol para fazer o processo de fotossíntese e alimentar, né, os seres vivos. Então, alternativa certa, C. D. O processo respiratório é responsável pela retirada do carbono na atmosfera. Está errado, porque quem retira o carbono na atmosfera é a fotossíntese, não é o processo respiratório. Então, por isso que está errado, tá? A letra E, a produção da biomassa e combustível fóssil, por si só, é responsável pelo aumento do gás carbônico na atmosfera? Não, não é a produção da biomassa e combustível fóssil, e sim a queima deles, que vai aumentar o gás carbônico. Então, a alternativa certa é apenas a letra C, tudo bem? A questão é do Enem 2018. Então, vamos lá. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados. Nos vegetais é dividido em duas fases complementares, uma responsável pela síntese de ADP e pela redução do NADPH, e a outra, a fixação do carbono. Para que a etapa produtora de ATP e NADPH ocorra, são essenciais. Olha só, o ATP e o NADPH, a gente viu que acontece na fase clara, né? Etapa fotoquímica. E a fixação do carbono acontece na etapa química, tudo bem? E ele está querendo saber, ó, produtora de ATP e NADPH. Ele quer saber da etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica, a gente sabe que tem a presença da luz, por isso que é fotoquímica, né? Reações químicas na presença de luz, e a gente precisa da molécula de água na etapa fotoquímica, né? Então, letra A, água e oxigênio? Não, né? A gente precisa de água, mas o oxigênio a gente não precisa na etapa fotoquímica. O oxigênio ele vai ser liberado, ele vai ser produzido. Então, essa está errado. B, glicose e oxigênio? Não, a glicose ela é produzida lá na fixação do carbono, na etapa química. E o oxigênio? Não, o oxigênio ele vai ser liberado na etapa fotoquímica. C, a gente precisa da radiação luminosa e da água? Correto. A etapa fotoquímica, que é a produtora de ATP e NADPH, a gente precisa da luz solar e da água, né? D, glicose e radiação luminosa? Não, a glicose ela é produzida na etapa química, tá? E, oxigênio e dióxido de carbono? Não, nada a ver, né? Oxigênio é produzido na etapa fotoquímica e o dióxido de carbono é ele que vai ser fixado na etapa química. Então, a alternativa correta é a C. A gente precisa de luz e água na etapa fotoquímica. Tudo bem? Essa foi mais uma aula do GB Conectado. E qualquer dúvida que vocês estiverem, pode entrar em contato pelo chat, tá bom? Que a gente vai responder. Obrigada pela participação e até na próxima aula.